Vamos lá, Gálatas capítulo 5, orem aí para que a voz consiga aqui, né? Esse tempo seco aí, irmãos. Hoje eu dormi lá, estava cansado demais, e aí eu dormi com a janela aberta, eu acordei com aquele vento batendo em mim, eu falei, misericórdia, amanhã vai ser doído, irmãos, porque mesmo quente, mas esse tempo seco batendo no nosso rosto ali, destrói, mas para a glória de Deus aí, nós vamos seguindo aqui, amém? Então olha só, Gálatas a partir do capítulo 5, verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixares de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Diga assim, esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos um dos outros, mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutualmente. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê agora espírito de revelação e sabedoria para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e que nós possamos ser fundamentados pela Tua Escritura, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fazendo um breve resumo aqui, né? Eu sei que vocês já estão talvez aí cansados de ouvir esse resumo, mas ele é importante, irmãos, até que ele se torne um estilo de vida para nós. E por isso que durante toda essa carta, todo esse estudo, a carta de Gálatas, nós sempre iremos refrescar a mente de vocês. Paulo aqui então está defendendo o quê? O verdadeiro evangelho. Cristo e sua suficiência. Então Paulo vem combatendo ali, né, os líderes judaizantes que estavam querendo adicionar algumas coisas ao evangelho, como a circuncisão, como algo obrigatório, a abstinência de alguns alimentos. Então nós entendemos que Cristo é suficiente. Nós não caminhamos por Cristo e mais alguma coisa. Paulo também vai defender que nós estamos debaixo de uma promessa e não de uma recompensa. E nós já entendemos que a promessa ela veio desde lá de Abraão. E nós estamos então debaixo dessa promessa e não debaixo de uma recompensa da justiça própria, do nosso próprio mérito. E que somos filhos e não escravos. Mas toda vez que eu me relaciono com a carne, eu estou gerando escravidão. E toda vez que eu me relaciono com o Espírito, eu estou gerando, então, a promessa do Senhor. E aqui nós estamos, então, caminhando já para essa sessão final da carta de Paulo. Até então, irmãos, Paulo vem argumentando sobre o Evangelho da Graça. E mais algumas coisas que os irmãos vêm adicionando. Mas agora, irmãos, Paulo vai ser um pouco mais exortativo. Irmãos, agora que Paulo vai começar a exortar os irmãos. Tem gente que então já estava tipo assim, né, com o lombo doendo, vai falar, mas já bateu muito, mas é agora que Paulo começa a exortar os irmãos. Só que detalhe, irmãos, essa exortação de Paulo é um encorajamento para o evangelho na vida, o evangelho na sua vida prática. Amém, irmãos? Então sabemos que
O evangelho, ele tem que ser um evangelho de uma vida prática. E alguns pontos principais aqui, o assunto principal dessa porção aqui é a religião cristocêntrica e não a religião humanista, mas uma religião focada em quem? Cristo. Cristo sendo o centro dessa religião, uma religião da graça e não a religião das obras, a religião verdadeira e não a falsa religião. Então esses são os 3 principais pontos aqui. E são 4 fases então dessa carta. A primeira fase, nós estávamos na condição de escravo, mas na segunda fase, Jesus Cristo nos liberta. Na terceira fase, então, nós somos emancipados, a nossa conversão. E a quarta fase, que é essa fase agora, é a libertação. Então, Cristo nos chamou para que fôssemos libertos. Mas, irmãos, aqui eu preciso abrir uma aspas, porque muitos irmãos confundem liberdade com libertinagem. E liberdade, como foi muito bem falado na semana passada, não é, irmãos, eu fazer o que eu bem entender. Mas a liberdade que Cristo nos libertou é eu fazer o que eu preciso fazer, irmãos. Então a liberdade aqui, de João 8,36, ali em João 8,36 vai falar o seguinte: portanto, o Filho o libertou, para que fostes verdadeiramente livres. Mas livres para a libertinagem, irmãos? Não, livres para uma vida de santidade. Então entenda uma coisa, a liberdade que o Senhor nos proporcionou não é uma liberdade para eu falar assim, não, agora eu fui abraçado pela graça, e porque fui abraçado pela graça, eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entender, porque eu estou salvo e nada vai me tirar essa salvação e agora está tudo certo, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, né, irmãos? Por isso nós estamos gastando aqui alguns finais de semana para fundamentar nos irmãos que nós, quando nos convertemos, irmãos, nós cumprimos a lei não para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos, nós cumprimos a lei porque ela se torna um padrão de santidade para mim e para você. Amém, irmãos? Porque a santidade, ela não é instantânea, a santidade, ela é progressiva. Mas a mudança de vida é instantânea. Quando Cristo te alcança, você tem que mudar completamente a sua vida, porque você se torna uma nova criatura, você é redimido no Senhor. Amém? Então, na primeira porção, com a sua Bíblia aberta aí, vamos seguindo aqui, versículo a versículo. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, irmãos, é permanecer na posição de livres. Por quê? Antigamente, irmãos, alguns escravos, eles conseguiam o direito da liberdade. Ainda que eles não estivessem acorrentados nas mãos, mas eles estavam acorrentados na mente. E muitos cristãos, ainda no dia de hoje, dentro da igreja, foram libertos, irmãos, do pecado, mas ainda vive uma mente como a mente de alguém que ainda vive na escravidão da lei. Mas quando Cristo nos liberta, nós não estamos mais debaixo desse jugo, desse jugo do peso da lei, mas sim da liberdade que a graça nos dá. Amém, irmãos? E toda a idolatria pagã daquele tempo, irmãos, que existia, paganismo, vários deuses, hoje em dia nós fazemos muito isso sem perceber, irmãos. Às vezes nós estamos colocando coisas ou pessoas no lugar de Deus e isso nos escraviza, isso nos prende àquela coisa. E quando nós perdemos aquela coisa, nós perdemos a nossa alegria. Por quê? Porque a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fortaleza não está onde deveria estar, que é em Cristo Jesus. Então nós precisamos depositar, irmãos, em Cristo a nossa caminhada, a nossa jornada, e não em coisas, e não em pessoas, porque pessoas, no meio do caminho, irmãos, vai nos frustrar. Vai ter essa frustração. Então nós precisamos tirar essa idolatria do nosso coração e depositar toda a nossa confiança no Senhor, para que a gente também não entre em um extremo religioso, que é o moralismo, o legalismo, a justiça própria, a necessidade de aprovação. Irmãos, a gente tem batido tanto nessa tecla.
A pessoa que vive no moralismo, na justiça própria, ela vive como se ela devesse algo para alguém, irmãos. Olha o tanto que é ruim você dever algo para alguém. Imagina a pessoa te cobrando todo dia. Então tem pessoas que colocam Deus na posição do cobrador. Imagina, irmão, sabe aquele número que fica ligando para você, cobrando o tempo todo? Sabe aquele irmão que você está fugindo dele, que você está devendo alguma coisa para ele? Imagina você colocar Deus nessa posição. Fica parecendo que Deus está te cobrando algo. Então, irmãos, graças a Deus, nós já nos livramos desse jugo da escravidão e vivemos uma vida de liberdade. Amém? Seguindo no verso 2, eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. Então, irmãos, quando usamos a prática da lei para a salvação, estamos anulando Cristo, ou é Cristo, ou é o legalismo. Não tem como você abraçar os dois como padrão de salvação. Presta atenção aqui, irmãos, porque a gente vai pregar isso aqui por 3 meses e vai ter irmãos que vai ter dúvida no final ainda. Então é importante que isso fique claro. Ou você abraça Cristo, ou você abraça a lei como padrão de salvação. Não quer dizer que porque eu abracei Cristo, eu pego a lei e jogo fora. Não serve mais para mim. Não é isso, irmãos. Ou você abraça Cristo, ou você abraça a lei como padrão de salvação. A lei não veio para padrão de salvação, irmãos. O erro nosso é achar que a lei foi dada para salvação, para aprovação. Não, irmãos. Foi Cristo que foi dado para a salvação. Então nós abraçamos Cristo como nosso Senhor e Salvador e olhamos para a lei como nosso padrão de vida, ética e moral como cristão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai ficar claro isso aí para a igreja. Então ninguém vai chutar a lei e falar, não presta para nada isso aqui. Presta, irmãos. Amém? Porque se você não tem a lei, você vai virar um desgarrado, vai fazer de qualquer jeito, irmãos. Então, a lei torna-se um padrão para nós. Solta a primeira citação aí do Tim Keller para nós. Pode colocar ela aí. Não se pode acrescentar nada a Cristo sem substituir Cristo. Ou ele é tudo, ou ele é nada, irmãos. Não tem como, meu irmão, você acrescentar algo a Cristo sem tirar ele de cena. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele acaba sendo nada. Por isso, irmãos, o falso evangelho ele é muito perigoso. Porque o falso evangelho, ele vai falar de Cristo. Ele vai pregar Cristo. O falso evangelho, ele vai falar de Cristo. Só que o falso evangelho, ele coloca um pouquinho a mais. Só que, como Keller disse aqui, não se pode acrescentar nada a Cristo sem tirar Cristo. Ou é tudo Cristo, ou é nada. Então, que nós possamos abraçar Cristo em tudo. Amém? E seguindo aqui, o verso 3 diz assim, e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo ficou obrigado a cumprir toda a lei, irmãos. Então, quando você quer abraçar a lei como padrão de salvação, você não pode abraçar só o que te convém, porque tem crentes que querem abraçar a lei como padrão de salvação, mas ele só abraça aquilo que convém a ele. Agora, se você quer abraçar a lei, irmãos, como Paulo está dizendo aqui, ou você abraça ela toda, ou você não abraça como padrão de salvação. Mas tem gente que olha para a lei e fala assim, isso aqui me convém, isso aqui eu abraço. Não, isso aqui não convém. Irmãos, é porque nós temos um entendimento errado em achar que o povo no Antigo Testamento, eles eram salvos pela lei. A gente tende a pensar que porque Deus deu lá a lei, através do intermédio ali de Moisés ao povo, então nós tendemos a pensar que aquele povo eles eram salvos por conta de cumprir a lei. Mas não, irmãos, a lei foi dada como um padrão ético-moral para a humanidade. Um padrão de santidade, conduta de santidade que nós devemos alcançar, mas nunca foi dada como um padrão de salvação. Então, mesmo lá no início, em Abraão, já era pela fé que Abraão tinha, por abraçar a promessa. Abraão já foi salvo pela graça, irmãos. Porque naquele tempo nem a lei tinha. Como que Abraão ia ser salvo pela lei se nem a lei tinha? Mas ele abraça a fé da promessa que foi dada a ele. E por abraçar pela fé, ele então alcança a salvação pela graça. Amém, irmãos? Assim como eu e você. Glória a Deus por isso. Verso 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça, irmãos. O que é esse caíste da graça? Eu vou ler aqui na minha Bíblia a explicação que ele dá.
A expressão cair da graça, neste contexto, significa que alguns cristãos, entre os Gálatas, optaram por conquistar o favor divino pelo esforço próprio, pelo próprio mérito, ao tentarem cumprir de forma legalista as ordenanças da lei. E, em vez de humildemente reconhecerem a pecaminosidade, a impotência humana e aceitarem o dom gratuito de Deus por meio de Cristo, que é a salvação. Então, esse cair da graça, irmãos, é toda vez que a gente quer abraçar algo que não seja Cristo como padrão de salvação. Então, os irmãos aqui estavam querendo ir, literalmente, irmãos, pela força do braço. O Evangelho, irmãos, quando você quer abraçar ele pela força do braço, você vai cair da graça. O cair da graça, irmãos, é perder a perspectiva do Evangelho. Na verdade, uma pessoa que cai da graça, talvez ela nunca nem conheceu o Evangelho, irmãos. Talvez ela nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. E aí você, às vezes, vê uma pessoa que estava andando nos caminhos do Senhor. E eu não estou falando de gente que sai da igreja Fluir e vai para outra igreja, não, irmãos. Eu estou falando de pessoas que estão andando, ou aparentemente caminhando com o Senhor, e de repente essa pessoa sai dos caminhos do Senhor. Olha o que João vai falar. 1 João capítulo 2, no versículo 19, olha o que ele diz. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, não estou falando, irmãos, de um irmão que às vezes sai daqui, vai para outra igreja, da outra igreja vai para outra. Não, estou falando de irmão que fica pulando de galho em galho. Apesar que, talvez esse irmão também, às vezes, não está procurando Cristo, né? Está procurando outras coisas. E tem muita gente dentro da igreja que vem para a igreja que não está procurando Cristo, irmãos. Ele está procurando outra coisa, porque quem está procurando Cristo, igual lá na África, os irmãos cultuam no sol de 50 graus, debaixo de um pé de manga com a poeira subindo na cara. E você acha que eles vão reclamar dos irmãos que estão batendo pé e tudo lá e a poeira subindo? Não, irmãos, não vai, porque eles estão buscando Cristo, eles não estão buscando outra coisa. Mas, aqui João está falando daqueles irmãos mesmo, que saem do caminho do Senhor. Então, aquela pessoa que às vezes caminhava, e você fala assim, esse cara saiu do caminho do Senhor. Então, na verdade, talvez ele nunca nem foi. Talvez ele nunca nem conheceu o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho nem alcançou ele, irmãos. Então, por isso que João vai falar aqui que talvez ele nunca fosse. Mas entenda algo, irmãos. Não quer dizer que no meio dessa caminhada nós não vamos passar por crises na fé. É normal, irmãos, porque às vezes, né, a gente entra num conflito interior. Porque, irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém além de mim já pensou em dar uma desviada? De vez em quando, assim? Ou quase sempre? Só eu e o Murilo ali que pensou em desviar, irmão? É normal. Se você nunca pensou em dar uma desviada, irmão, você pode ir para... Vamos orar aqui para você ir para a glória logo. É muito melhor. É muito melhor nós orar aqui e falar, Senhor, recolhe esse irmão aqui, porque ele já é um santo aqui na terra. Você entendeu, irmãos? Agora sim, não quer dizer, irmãos, que nós não vamos passar por essas crises, né, na nossa fé, e às vezes a gente até se questiona, né? Será que eu fui alcançado verdadeiramente pelo Senhor, porque eu sou tão miserável, tão pecador? Será que eu fui alcançado verdadeiramente, irmãos? Aí sabe qual é a convicção que você tem que você foi alcançado? Porque se esse pensamento está passando na sua cabeça, é porque Cristo te alcançou. Porque se Cristo não tivesse te alcançado, você está nem aí. Você pecar e falar assim, sou pecador mesmo, não estou nem aí, vou continuar pecando. E que peque então. Porque a própria Bíblia fala que se você quer ser frio, irmão, que seja. Se você quer pecar, que peque então. Mas só desse pensamento passar na sua cabeça, irmãos, isso já mostra que você foi alcançado pelo Evangelho. E você está passando por um momento de crise na sua caminhada. E que faz parte. Nós ainda somos humanos, irmãos. O que corre aqui na nossa veia aqui ainda é sangue, irmãos. Não é óleo de unção. Então nós vamos passar por esses altos e baixos aí. Solta para mim outra citação aí do Timothy Keller aí. Tem uma, solta 2 aí, que a 2 nós pulamos ela, né? Mas ela é boa, depois a gente vai para 3. Salvação não fazemos por merecer com o nosso comportamento, nem podemos desfazer por desmerecer com o nosso comportamento. Olha que loucura isso, irmãos, isso é o Evangelho, irmãos. Irmãos, se você chamar qualquer físico, qualquer matemático, sabe por que esses caras têm dificuldade de entender Deus? Porque o cara que é da humanas, o cara que é da exatas, o cara que é da física, ele olha para isso e fala assim, não, irmãos, isso aqui são inversamente, isso aqui não tem como estar junto, como que é que não fazemos por merecer.
com o nosso comportamento. Nem podemos desfazer por desmerecer com o nosso comportamento. Como assim, gente? Isso é o Evangelho da graça. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Cristo te alcançou, não pelo que você fez e nem pelo que você deixou de fazer. Ele te alcançou. Amém? Philip Yancey tem uma frase que ele diz assim: Deus não vai te amar mais pelo que você faz, mas Ele também não vai te amar menos pelo que você faz. Então, irmãos, Ele te ama e Ele é soberano. Amém? Se agarre nisso. Pode pôr a próxima citação aí do Keller também. Olha só o que Keller vai dizer aqui. Os verdadeiros cristãos são salvos pela graça e demonstram ser cristãos continuando a confiar em quem? Na graça. Então os verdadeiros cristãos, irmãos, eles foram salvos pela graça. Glória a Deus, todos nós somos salvos pela graça. E a gente só continua sendo cristão porque a gente continua confiando na graça. Porque eu digo, irmãos, que eu parar de confiar na graça e confiar na minha bondade, e confiar naquilo que eu faço, nas minhas boas obras, irmãos, eu estou perdido. É a graça, somente pela graça. Amém? E seguimos aí. No verso 5 ele vai dizer assim: entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. É nosso o que, irmãos? Esperança significa certeza. Diga assim, certeza. Irmãos, o crente, ele precisa se agarrar nessa certeza, essa convicção, essa certeza, irmãos. Entre nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, irmãos. Então nós temos que aguardar essa justiça com o quê? Com essa certeza, com essa esperança, que no original significa a certeza. Então nós temos a certeza que isso vai acontecer. A justiça de Deus, a justificação que nos alcançou. Qual é essa certeza? Fomos aceitos. Somos aceitos. E seremos aceitos. Então nós já fomos, irmãos. Mas nós continuamos sendo aceitos. E nós seremos aceitos, irmãos. Essa convicção que nós temos que ter. Eu sou pai, irmãos. E quem é pai aqui sabe o que eu vou falar aqui agora. Você deixa de aceitar seu filho quando ele dá birra? Dá vontade de dar uma surra, né? Mas você deixa de aceitar ele? Fala assim, agora não é meu filho mais, não quero mais. Ele tá louco, esse menino dá birra, não quero isso mais para mim não. Agora imagina eu e você mediante a Deus, irmão. Você é birrento o tempo inteiro. Se você acha que menino dá trabalho, você dá muito mais trabalho para Deus. Só que eu tenho uma boa nova para você. Ele é pai. E pai não abandona o filho. E ele ama, irmãos. Ainda você sendo um birrento, ainda você dando crise, irmãos, ele está lá de cima olhando e falando assim: é só um bebezinho do papai. Uma hora vai amadurecer. E uma hora a gente cresce, irmãos, e a gente começa a amadurecer. Por isso que a santificação, ela é evolutiva. Porque enquanto ainda somos como meninos, irmãos, ainda que herdeiro de todas as coisas, mas de nada desfrutamos, porque ainda somos crianças. O quanto antes você amadurece nesse processo espiritual, mais você desfruta, irmãos. Porque o maduro, o cristão maduro, irmãos, o desfrute dele não está em coisas, nem pessoas. O desfrute do cristão maduro está no Senhor. Então, quanto mais eu amadureço, mais eu tenho a certeza que é no Senhor que eu tenho todas as coisas. Amém, irmãos? E no verso 6 ele continua: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. A circuncisão, irmãos, era um esforço moral daquele tempo. Então aqui Paulo está combatendo esse esforço moral, porque aqui os judaizantes falam: se você não circuncidar, irmão, você está num fracasso. Você está num fracasso moral. Só o que Paulo vai falar aqui? Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão de nada vale, não serve para nada. Tanto faz, irmãos. Não é pela circuncisão que você vai ser aceito e nem pela incircuncisão, mas sim pela fé. Viver mediante a fé. Viver mediante a fé, irmãos, é viver motivado pelo amor de Deus e não pelo saldo bancário, não pela saúde que você tem, não pelo casamento que você tem, não pelos filhos que você tem, não pela casa que você tem, mas viver motivado pelo amor de Deus e não pelas coisas, não pelas situações, porque aquele que é motivado pelo amor de Deus, irmãos, independente da situação, ele pode até estar num momento difícil.
Ele pode até estar num momento de tristeza temporária, mas a alegria do Senhor é a força dele. E aí o choro pode durar a noite inteira, uma madrugada inteira, mas ele sabe que a alegria vai vir pela manhã, porque a fé dele está baseada no amor de Deus. E viver pela fé, irmãos, é crescer em adoração e reverência ao Senhor. Dedicar a sua vida cada vez mais ao Senhor. Lembra que a gente também tem falado muito sobre isso. A nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser evolutiva, irmãos. Não pode ser uma caminhada regressiva, irmãos. É muito triste você parar para refletir sobre a sua caminhada cristã. Você olha para o ano passado, olha para esse ano e fala assim, parece que ano passado eu era mais crente que esse ano. Isso é muito ruim para um cristão. A caminhada cristã, ela tem que ser progressiva, irmãos, evolutiva. Você tem que olhar e falar assim, nossa, ano passado eu estava assim, mas esse ano eu consegui avançar mais, eu consegui avançar mais no Senhor, eu consegui ter mais fome, mais sede de Deus, e assim tem que ser cada vez mais. E viver pela fé, irmãos, é uma obediência genuína, custe o que custar. Obediência genuína. Viver pela fé é um amor ao próximo, como a si mesmo, uns amando os outros. Amém, irmãos? Esse é o viver pela fé. É isso aqui que Paulo está querendo se esforçar aqui para que os irmãos entendam. E aí ele segue, verso 7, verso 8, vai dizer o seguinte: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu de agir assim? Não procede daquele que vos chama? Paulo gosta muito de usar essa analogia, né, irmãos? Da corrida. Nós estamos aqui numa corrida. Por isso que é legal essa questão da progressão. Quem numa corrida, irmãos, corre para trás? Onde vocês já viram um corredor que está lá correndo, de repente ele começa a correr para trás, irmãos? Não existe isso. A corrida ela é sempre progressiva, rumo ao alvo. Mas não é uma corrida de alguém que corre para tentar se salvar. Não é isso que Paulo está falando. Mas é uma corrida de alguém que já está salvo, mas que agora ele não quer desviar do percurso. Ele quer alcançar o alvo, custe o que custar. É essa corrida. Não é uma corrida da salvação. Se eu não chegar no final, eu não sou salvo. Não, irmãos, você já foi salvo. Mas no processo, você está em santificação. E você não quer se desviar desse alvo que é Cristo Jesus. Você não quer olhar para o lado. Você não quer ficar em meio às distrações. Por isso você corre. Só que você corre e não se cansa. Porque essa é a corrida espiritual, irmãos. Não é essa correria física que rebenta a gente, que deixa a gente cansado, que a gente acorda na segunda-feira parecendo que está arrastado. Quando toca a musiquinha do Fantástico lá, porque está acabando, você já entra em crise. Você fala assim, acabou, mais um final de semana. Amanhã começa tudo outra vez. E aí, irmãos, segunda, terça, quarta, quinta-feira, você já está lá louco para chegar ao final de semana. Essa é a corrida, irmãos, humana. O corpo que vai cansar, mas a corrida espiritual, nós correremos e não nos cansaremos. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente precisa parar um tempo. Parar, irmãos, e ver se a gente está correndo demais com as nossas próprias pernas, ou se a gente está correndo da maneira correta, correndo no Espírito, correndo rumo ao alvo que é Cristo Jesus. O que é que nós estamos buscando, irmãos? É por isso que quando a gente canta essa canção, irmãos, ela é uma canção muito séria, irmãos. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. E aí não é um desespero porque a conta está no vermelho, irmãos. Você tem que desesperar pelo Senhor, não é porque está faltando coisa lá dentro da sua casa. Você tem que desesperar pelo Senhor, não é porque seu carro está velho e você precisa trocar de carro. Não, irmãos, você tem que desesperar pelo Senhor, porque você quer mais dEle, porque você quer estar mais na presença dEle, porque você quer avançar mais na sua caminhada espiritual. É esse o desespero. Então, quando nós cantamos essa canção, irmãos, eu quero me desesperar outra vez, irmãos, que isso seja uma verdade na sua vida. E você vai acordar nas madrugadas, irmãos, não é para fechar a janela. Você não vai acordar nas madrugadas, não é porque o menino chorou. Você não vai acordar nas madrugadas porque o vizinho está fazendo festa. Você vai acordar nas madrugadas porque você pediu para desesperar outra vez pelo Senhor. E o melhor horário, irmãos, é na madrugada mesmo, que aí você dá foco total para Ele, né? Amém? Não tem ninguém online no WhatsApp, não tem ninguém online no Instagram. E aí você está só você e Ele.
Então isso é se desesperar outra vez, irmãos. E Paulo segue aqui no verso 9. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, nós usamos esse texto para um monte de coisa, né? Mas o que de fato Paulo está querendo dizer aqui é que um pouquinho só de heresia pode trazer uma tragédia, irmãos. Um estrago enorme dentro de uma comunidade cristã. Dentro de um povo que caminha com Deus. Irmãos, é tão importante a seriedade do Evangelho, mas é tão importante que se eu virar para minha esposa e falar para ela, falar assim, amor, eu te amo demais, 99% de mim é fiel a você, mas 1% é vagabundo. Vai funcionar, irmãos, esse casamento? Esse casamento vai prosperar? Esse casamento vai romper, irmãos? Esse casamento vai avançar? Por que o seu relacionamento com Cristo é dessa maneira? O seu relacionamento com Cristo, irmãos, ou é tudo ou é nada. Por isso que Paulo está falando um pouquinho de fermento leveda toda a massa, destrói a vida de um crente, um pouquinho de heresia no Evangelho, irmãos. Por isso, ser fiel às Escrituras. Por isso, ser fiel a Cristo sendo o centro das nossas vidas é extremamente importante. Por isso que Paulo aqui nessa porção das Escrituras, irmãos, ele vai começar a trazer uma exortação. Paulo vai começar a trazer exortação para que a gente possa de fato, irmãos, entender o quão importante é sermos fiéis ao verdadeiro Evangelho. Porque um pouquinho de fermento, irmãos, pode comprometer uma igreja local, pode comprometer todo um povo, o falso evangelho, a falta doutrina, irmãos. Aqueles que nós não podemos ser, irmãos, em momento algum, tolerantes a uma falsa doutrina. Nós não podemos fazer vista grossa para esse pouquinho de fermento. Nós não podemos transgredir com a verdade, irmãos. Amém, irmãos? É por isso que a igreja, irmãos, é um lugar onde vocês, que fazem parte dela, precisam conhecer as Escrituras. Por que a maioria dos cristãos ainda são massa de manobra de muitas heresias, irmãos? Porque não conhece a palavra. Porque não estuda a Bíblia. Porque não pede revelação ao Espírito Santo de Deus. E aí você acaba sendo levado por essa pouquinho de fermento que está levedando toda a massa. E o tempo, irmãos, isso pode azedar, pode estragar. Quem aqui, além de mim, conhece um crente frustrado com a igreja? Conhece um crente aí que ficou meio grilado com a igreja, ficou grilado com o pastor, ficou grilado com gente? Na maioria das vezes, irmãos, isso acontece. Por quê? Porque tinha algumas heresias no meio do evangelho, irmãos. E aí, por ter algumas heresias, quando as escamas caem, quando os olhos se abrem, aquilo é uma frustração tão grande, irmãos. É uma decepção tão grande, é uma tristeza tão grande, que aí você se fecha até para Deus. Então, cuidado, irmãos, com o falso evangelho. E aí Paulo continua combatendo. Quanto a vós, estou convencido do Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Então, aquele que perturba, irmãos, ele sofrerá condenação. No verso 11, eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Irmãos, tem gente que acha que a gente é duro aqui em cima. Olha o que Paulo vai falar, irmãos. Olha o que, presta atenção aí no verso 12, olha o que Paulo fala, quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Extirpa esse tipo de gente da terra. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Quem me dera se castrasse, sabe essa raça de judaizante que está pregando um falso evangelho? Nossa, a melhor coisa do mundo seria se castrasse eles, porque não vai ter mais descendência para eles. Não vai existir mais desse povo na terra. Então, irmãos, Paulo está sendo duro aqui. Porque, irmãos, a mensagem do evangelho, ela não tem que ser popular. A mensagem do evangelho, ela tem que ser verdade. Amém, irmãos? Então é isso que Paulo está falando, irmãos. E Paulo está pondo o dele na reta aqui. Paulo está colocando o dele. É tão engraçado, irmãos, que Paulo, tem irmãos que, olha, às vezes, né, Paulo falando aqui, fala assim, mas Paulo parece que ele era até um pouquinho assim, né, um pouco mais justiça, o cara era um pouco assim, legalista até, né.
Porque Paulo é tão incisivo na defesa do Evangelho que tem irmãos que até confunde um pouco. Mas deixa eu te falar, Paulo está aqui combatendo a circuncisão. E logo em seguida ele vai lá e circuncida Timóteo, para mostrar que ele não era legalista. O negócio é que os irmãos aqui, os judaizantes, estavam falando que a circuncisão era um padrão de salvação. E Paulo está combatendo isso. Mas Paulo não tinha problema com a circuncisão. Assim como Paulo não tinha problema nenhum com a lei, irmãos. A lei é boa, a lei é santa, a lei veio de Deus. Paulo só tinha problema quando o irmão usava da lei para salvação. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Tanto é que Paulo depois circuncida Timóteo para quê? Para que Timóteo pudesse pregar no meio do judeu. Para que ele pudesse estar ali no meio daquele povo ali, pregando o Evangelho. Porque mais importante é que Cristo seja pregado. Amém, irmãos? Então entenda uma coisa, mensagens populares são mensagens humanistas. Vídeos hypados na internet tem mais mensagem humana, terapia, do que Cristo, irmãos. Porque a mensagem de Paulo, será que ele ia hypar? Quem me dera se castrassem todas essas raças de víboras aí que estão pregando o falso evangelho. Eu acho que não daria um bom vídeo, né, irmãos? Então, mensagem muito popular, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Tem muito mais heresia, fermento levedando a massa do que o Cristo, o Evangelho. Porque a mensagem da cruz, irmãos, ela nunca foi popular. A mensagem da cruz, irmãos, ela nunca foi aquela mensagem que arrebanha demais as multidões, porque a maioria das pessoas fogem desse tipo de mensagem. Põe a próxima citação do John Stott. Irmãos, todos esses autores que a gente coloca aqui, Keller, Stott, John Stott, vários outros, irmãos, esses homens foram fiéis à mensagem do Evangelho. E a maioria de nós não vimos esses homens ter tanta fama, serem tão conhecidos, porque eles foram fiéis até o fim à mensagem do Evangelho. Olha o que ele vai falar. Arrisco-me a dizer, se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus como Paulo, também desejaríamos que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. Ainda bem que não sou eu e você falando, né, Murilo? Tá vendo, irmãos? Porque senão tem gente que escandaliza. Fala, esse pastor é duro demais, velho. Não, irmãos, esse é o Evangelho. Aqui John Stott só está traduzindo o que Paulo falou no verso 12. Porque se a gente tivesse tanto amor pela igreja, irmãos, o nosso desejo é que desaparecessem todos os falsos mestres da face da terra, porque eles atrasam o avanço do Evangelho. Então Paulo está falando, acabar com essa raça de falsos mestres. E ele segue, irmãos, verso 13 aí, já estamos caminhando para o fim. Olha só o verso 13, cabe, irmãos, fosse chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos um dos outros, mediante o amor. Aqui Paulo está dizendo, irmãos, que nós não perdemos a liberdade do Evangelho, para que a gente não perca essa liberdade do Evangelho, mas que a gente possa usufruir ela da maneira correta, não abusando dessa liberdade, porque infelizmente, irmãos, e aí a gente vem falando muito sobre isso, é uma confusão na mente, né, irmãos? A gente parece que prega, mas tem muita gente que tem essa confusão na mente sobre liberdade do Evangelho, confunde com libertinagem, e tem muita mensagem intrínseca da libertinagem sendo pregada, que é muito boa de ouvir, irmãos. É muito gostosa de ouvir. É muito aprazível aos nossos ouvidos, irmãos. Mas muito cuidado com a mensagem da libertinagem. Cristo aqui, irmãos, está dizendo que nós somos livres, mas a nossa liberdade é para viver uma vida conforme nós devemos viver. E não conforme nós queremos, irmãos, porque nós vamos ser escravos de Cristo até a salvação, irmãos. Leandro Vieira vai estar aqui na semana que vem. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Você vai ver que ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai chegar aqui em cima na hora de pregar. Ele vai falar assim, irmãos, agora eu já não sou mais o esposo da Sara. Eu já não sou mais o pai da Rebeca. Eu já não sou mais o pai da Helena. Eu não sou amigo do Murilo. Mas eu sou escravo fiel de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Quem prega o verdadeiro evangelho não vai pregar uma mensagem porque é muito amigo do pastor local. Porque tem pastores que, infelizmente, quando é convidado para pregar, ele tem que tomar cuidado com o que fala, porque pode ser que ele ofenda o pastor local, a igreja. Não, irmãos. Quem é fiel ao evangelho é escravo de Cristo e não de pessoas. Amém, irmãos? Então, nós, quando pregamos uma mensagem como essa, irmãos, por mais que a gente ame vocês,
Coraçãozinho para todos vocês, irmãos. Nós amamos vocês, mas nós amamos muito mais a Cristo e a fidelidade da palavra dele. Amém, irmãos? Custe o que custar. E muitas vezes nos custa muito, irmãos. Nos custa muito. Custa na nossa casa. É um peso, irmãos, espiritual gigante, enorme. Só quem convive mais próximo sabe, irmãos, a luta que é carregar o verdadeiro evangelho. Irmãos, essa semana, vocês não estão entendendo o que nós passamos, não. Por conta de que, sexta-feira a gente estava aqui reunido com 30 casais, irmãos, falando sobre casamento. Casamento é a base, é o fundamento, a igreja do Senhor. Deus, quando cria Adão e Eva, irmãos, ele cria porque ele queria ver famílias, ele queria se relacionar. Aí vocês acham que o Satanás está lá no inferno, tipo assim, de boa. Não, o Satanás está lá no inferno falando assim, nós temos que pegar aquele povo, destruir aquele povo, fazer um rebuliço no meio daquele povo, enviar infiltrados no meio daquele povo. Sabe por quê? Porque eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque eles não estão se corrompendo, eu estou tentando de todo jeito fazer aquele povo se corromper. Mas eles não dão o braço a torcer, eles se mantêm fiéis. Então, irmãos, pregar o verdadeiro evangelho, você vai passar por algumas lutas, vai ter algumas consequências, mas nada se compara à glória vindoura de Cristo Jesus buscando a sua noiva. E por isso, irmãos, nós vamos nos manter fiéis. E por isso nós vamos nos manter firmes até o fim. E aí Paulo continua no verso 14: pois toda a lei se resume em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, livres de uma vida de culpa é ser livre do pecado, livre de uma vida de motivação erradas para a motivação correta. É para isso que Deus está nos chamando, irmãos. Por mais que pecamos, e vamos pecar, irmãos, não tem como ninguém falar aqui, não, pastor, eu não vou pecar mais. Vai, irmãos. Você pode não pecar mais nas próximas horas, mas talvez até o final do dia você já pecou. Só que o que Paulo está nos chamando aqui, irmãos, não é para não sermos mais pecadores. Ele está nos chamando para sermos livres do peso da culpa do pecado. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você viver debaixo de um jugo de condenação. É sabermos que por mais que somos depravados, depravação total, você não é tão ruim quanto você pensa, irmãos. Mas você é muito pior do que você imagina. Só que ainda assim, nós temos a esperança no Cristo que nos amou, num Deus que nos adotou, mesmo sendo pecadores. Então, irmãos, nós não cumprimos mais a lei com esse peso de obrigação, mas nós cumprimos a lei, irmãos, por amor, porque fomos aceitos, não por um padrão de salvação, mas por um padrão de vida. A lei nós cumprimos por um padrão de vida, e não por um padrão de aceitação. Eu não vou cumprir a lei, irmãos, porque eu quero que os irmãos me aceitem. Eu não vou cumprir a lei para parecer que eu sou um santo aqui na terra. Não, irmãos, eu cumpro a lei porque a lei se torna um padrão de vida para mim que foi aceito por Cristo mesmo sendo um pecador. E aqui quando Paulo fala que todos os mandamentos se resumem em um só, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, irmãos. Precisamos entender uma coisa, somos servos um dos outros. Olha o que vai dizer aqui a minha Bíblia, nesse texto do verso 14. Paulo ensina que temos toda a liberdade de fazer o bem, como é próprio do Evangelho, crente que ama a Deus, e demonstrar essa adoração ao Senhor por meio das atitudes práticas para com todas as pessoas à sua volta. Então Paulo está nos encorajando, irmãos, a praticar tudo isso que nós estamos aprendendo no Evangelho. E como que eu pratico tudo isso que eu estou aprendendo aqui através do Evangelho? A demonstração do amor ao meu próximo. É nas minhas atitudes no meu dia a dia. Eu não vou demonstrar para Deus tudo isso que nós estamos aprendendo aqui dentro do meu quarto, irmãos. Fechando a porta do meu quarto e orando, apesar que essa é uma maneira de eu me conectar com o Senhor, de eu falar com o meu Senhor, de eu ouvir a voz de Deus, mas a forma prática de eu viver o Evangelho. Por isso que Paulo fala, irmãos, pega toda essa lei e resume em um só mandamento. Qual é esse mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a forma mais prática de cumprir toda a lei, irmãos. A forma mais prática de um crente cumprir toda a lei, irmãos, é amando o seu próximo, é amando as pessoas.
é cuidando um dos outros, é servindo, irmãos, uns aos outros. Nós precisamos voltar a desenvolver essa sensibilidade de um povo, irmãos, que vive como família. A igreja cada vez mais tem perdido isso, tem tido esse afastamento, irmãos. Como é bom, igual nós fizemos na sexta, igual vai ter, vocês vão ver agora o evento de homens também. Irmãos, é tão prazeroso viver isso como igreja. A igreja precisa resgatar esse lugar onde nós íamos para a igreja e nós queríamos ficar na igreja, irmãos. Por quê? Não é pela religiosidade, não é porque o templo é bonito, não é porque tem ar-condicionado, não é porque tem poltrona, não é porque eu largo os meus meninos na salinha e me livro deles. Porque tem irmão que vai para a igreja porque tem uma salinha para doutrinar os filhos, porque não dá conta de doutrinar em casa, irmãos. Mas eu quero ir para a igreja porque lá eu estou em família. Porque lá eu estou num ambiente entre uma família que Deus me deu, que é a família espiritual, irmãos. Por isso nos esforçar. Aí vocês me botam numa enrascada, né? Que eu boto a enquete lá para ver os irmãos. Vocês querem os cultos de manhã, o culto à noite, vocês votam tudo igual, né? Só que aí eu olho esse tanto de cadeira vazia e eu vou lembrando dos irmãos. Eu lembro do irmão que senta aqui, eu lembro do irmão que senta aqui, eu lembro do outro irmão que senta nessa fileira aqui de trás, que eu já mandei uma mensagem para ele e falei assim: cadê você? Aí como é que faz, irmãos? Aí nós precisamos ficar ajeitando para ver se os irmãos lembram da prioridade que é estar na casa do Senhor. Irmãos, não há nada mais importante do que isso. Aí de repente liga para o pastor desesperado: minha casa está uma bagunça, pastor, vem orar aqui. Eu não, vou sair da minha casa para orar para quê? Você também é sacerdote, ora aí dentro da sua casa, meu filho. Sacode a poeira e abre essa Bíblia sua aí que nunca foi aberta, lê dentro da sua casa. Nós aprendemos na sexta-feira que o alicerce do casamento, qual é, irmãos? A Bíblia é o alicerce que junta o homem e a mulher. E qual é a fonte do seu casamento? O Evangelho. E o seu casamento é para quem? Para glorificar a Deus. Irmãos, a igreja é a forma mais prática que Deus deixou para nós, para que tudo isso se cumpra. A igreja é a maneira mais prática para você estar nessa comunhão, para facilitar a sua vida. Então se esforce, irmãos, seja de manhã, seja de noite, seja nas madrugadas, porque cadê as vigílias, irmãos? Será que se a gente marcar a vigília, vocês vêm, irmãos? Que eu estou doido para fazer uma vigília. Eu estou coçando para fazer uma vigília. Eu já estou ficando em vigília a madrugada inteira com as minhas meninas. Eu falo assim: por que não ficar na igreja então? Eu já estou treinado, ficar a madrugada inteira mesmo acordado, irmãos. E pior, que eu ainda tenho que ficar com ela no colo, né? Por isso que eu estou ficando forte, irmãos. Isso que não é academia, não, irmãos. É 12 quilos aqui no braço a madrugada inteira. Irmãos, precisamos voltar à essência do que é uma vida cristã. Igreja virou ponto de encontro, ponto de network, ponto de negócio. Irmão, não que você não deva fazer, você deve fazer. Sabe aquele videozinho que rola na internet? Se o seu amigo tem um boteco, vai no boteco dele. Tem gente que vai no boteco, mas não vai na igreja, né? Tem gente que vai no boteco do amigo, mas não vai no salão do Zig. Tem gente que... Irmãos, a igreja é isso também. Você tem que honrar uns aos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa muito acima disso. Muito além disso, irmãos. A igreja é para você vir encontrar com Jesus, ofertar o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, custe o que custar. Amém, irmãos? Então você não precisa ficar tentando encontrar na igreja coisas que não sejam relacionadas ao Evangelho, porque aqui não é lugar, irmãos. Se você está vindo buscar algo na igreja que não seja Cristo, irmãos, se você está vindo na igreja que não seja ofertar o seu corpo como um sacrifício, a sua casa, o seu carro, o seu tempo, as suas finanças, irmãos, talvez Cristo precisa te encontrar verdadeiramente para transformar a sua vida. Porque a igreja é lugar de nós termos um encontro com o Senhor e com essa família maravilhosa na comunhão dos santos, irmãos. E aí ele finaliza no verso 15: porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Igreja, irmãos, é lugar de atritos,
é gente, é pessoas. Somos todos pecadores, irmãos. Sejam bem-vindos a um grupo de pecadores que se reúnem. Ontem nós viramos, e no curso aqui de casais, e aí a gente aprendeu lá, sobre esse tema, e aí o cônjuge vira para a esposa, o esposo para a esposa e fala assim: eu sou um pecador, e você vai ter um pecador pela vida toda. Amém, irmãos? Assim é a igreja. É um monte de pecador que se reúne aqui, irmãos, e você vai ter que conviver com esses pecadores aqui para a vida toda. Porque a igreja é isso, não adianta você mudar de igreja achando que você vai achar uma igreja que tem santo. Não, irmão, vai ter mais pecador. Inclusive, talvez você seja o pior de todos eles. Porque quem fica pulando de igreja em igreja, irmãos, talvez o problema está em você. Você que está estragando as igrejas que você está indo. Sabia, irmãos? O Leandro fala uma frase muito forte. A maneira com que você chega na igreja não quer dizer nada sobre você, mas a forma com que você sai fala tudo sobre quem você é. Então quem sai com o rabinho entre as pernas, nunca mais fala nada, não liga, não dá uma satisfação, irmão, você está falando muito mais sobre quem você é, um não convertido. Porque um convertido, ele faz parte. Lembra o que João falou? Talvez ele não era dos nossos. Ele nem era. Então, irmãos, igreja não é um ponto de encontro, um ponto de network, um ponto de ver os amigos, por mais que tudo isso possa acontecer, irmãos, não tem nenhum problema. Mas, se esse for o foco, é isso que Paulo está combatendo. Paulo não tinha problema com a circuncisação lá, Paulo não tinha problema com a lei, Paulo não tinha problema com a abstinência de alimentos, Paulo não tinha problema com isso. Mas quando nós usamos disso para sermos aceitos, quando nós usamos disso para sermos salvos, aí mexeu com as bases do evangelho. Aí Paulo vai para cima, irmãos. A ponto de falar que pudesse, quem dera, pudesse, irmãos, exterminar da face da terra todos esses. Então, irmãos, quando nós usamos desses argumentos, desses artifícios, para que as pessoas venham à igreja, para que as pessoas permaneçam na igreja, irmãos, nós só estamos fazendo aqui no verso 15, infelizmente, nós estamos devorando uns aos outros. Nós estamos nos destruindo mutuamente. Aqui é comparado a animais ferozes que estão devorando uns aos outros quando nós usamos de artifícios, de coisas para que as pessoas possam permanecer na casa do Senhor. A casa do Senhor não é para esse tipo de gente, irmãos. A casa do Senhor é para aqueles que foram alcançados, redimidos, transformados pelo poder do Evangelho. É esse tipo de gente que tem que estar no nosso meio. É esse tipo de gente que tem que andar em família, irmãos. O resto nós temos que orar por eles, para que eles sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu quero orar com vocês. Se você pudesse, coloque na ponta dos seus pés. Nós vamos orar, irmãos. E quão bom e quão agradável tem sido, irmãos, essa jornada de andar com Cristo em meio a um povo diferente, um povo que tem seus atritos, irmãos, mas todo atrito ele está gerando uma casa espiritual. Agora que nós não devemos deixar isso converger em conflitos, irmãos, dentro da casa do Senhor. Deus se alegra tanto, irmãos, e vê a comunhão entre nós, vê a alegria em meio do seu povo, vê o povo feliz. Então que nós possamos manter esse lugar de paz, esse lugar, esse ambiente de alegria, irmãos. A igreja é esse lugar. A igreja deveria ser aquele lugar, irmãos, que a gente aguarda ansiosamente para chegar o dia de cultuar ao Senhor com os nossos irmãos. Sabe aquele dia que a gente aguarda ansiosamente? Tem gente que é assim pelo aniversário, né? Nossa, amanhã é meu aniversário. E a pessoa já começa a ficar naquela ansiedade saudável, né? Aquela ansiedade boa. Amanhã é meu aniversário. Será que eles vão lembrar de mim? Será que vai ter uma festa surpresa? Será que eu vou ganhar bons presentes? Como vai ser o meu aniversário? Tem pessoas que ficam assim para a virada do ano. Nossa, amanhã é um novo ano. É um novo ciclo na nossa vida. É uma nova oportunidade de começar tudo outra vez. Tem gente que fica assim quando o filho vai nascer, irmãos. É uma loucura. Passamos por isso, né? Tem pouco tempo. Pessoas aqui na igreja estão passando, né? A Andressa, capaz que está para ganhar aí, nem sei. Depois tem que saber a notícia, como é que tá. Mas ontem a Andressa estava para ganhar já
o bebê. Então, irmãos, ficamos ansiosos por coisas assim, mas por que não ficarmos ansiosos para nos encontrar com o Senhor, junto com a nossa família espiritual? Por que não nos organizarmos para podermos estarmos aqui na comunhão aos domingos, irmãos? A pior coisa, irmãos, vocês podem fazer é mandar mensagem para o pastor falando assim: pastor, hoje eu não vou, porque é isso, porque é aquilo. Não, irmão, nem manda. Você não deve satisfação para mim, não. Entenda uma coisa, irmãos, eu estou aqui para aprumar você, mas a sua satisfação tem que ser dada ao Senhor, irmãos. Se você está com lerdeza e não quer vir no culto, o seu problema é você e Deus, porque eu vou dar chibatada e aí você vai ficar bravo comigo. Porque se você der uma desculpa esfarrapada para não estar aqui na comunhão, irmãos, o meu papel como um pastor aqui dessa comunidade é o quê? Te exortar, te disciplinar. Então, se você não quer receber essa disciplina, essa exortação, irmão, não precisa nem avisar, mas aí você vai se ver com Cristo, é você e Ele. É a sua caminhada com Ele, é o seu íntimo com Ele, irmãos. Mas uma coisa eu te encorajo, irmãos, como pastor dessa igreja, eu encorajo você, organize para você estar aqui. Nada pode estar acima de importância, irmãos, para estar aqui na comunhão com o Senhor. Nem trabalho, nem visita, nem viagem, nem família, nada pode estar acima da comunhão com o Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Mas você não deve fazer isso por um legalismo. Você faz isso, lembra? Nós cumprimos a lei por quê? Nós cumprimos a lei porque nós fomos aceitos, ainda que pecadores, e nós entendemos que a lei se torna o nosso padrão. Nós estamos vindo à igreja, irmãos, não por um legalismo, não porque eu preciso marcar presença, não porque eu preciso dar uma satisfação, mas eu venho porque eu quero estar na comunhão com Deus, com os santos. Eu quero entregar o meu sacrifício vivo, santo e eficaz ao Senhor, que é o meu culto racional. E que se não for aqui, irmãos, você acaba não fazendo. Nós acabamos não fazendo se não for nesse ambiente. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, ela é viva, ela é santa, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela não se perde com o tempo, ó Pai. Ela não se dilui. Obrigado porque nós somos cristocêntricos, ó Pai, porque é o Evangelho que conduz a nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque nós abraçamos a graça como nosso padrão de salvação. É Cristo e nada mais. Mas a lei, Pai, ela se torna um padrão para sermos santos, para buscarmos a santidade, para nos parecermos mais com Cristo, para sermos imitadores. Obrigado, Jesus. Obrigado porque temos nos mantido fiéis ao Senhor. E que assim seja durante toda a nossa caminhada. Obrigado porque o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor fez através de nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua obra redentora da cruz do Calvário. Nós possamos declarar agora, poderoso Deus. Declare isso, irmãos, porque Ele é poderoso. Todo o poder vem dEle. Tudo emana dEle. Não vem de homens, não vem das coisas, mas vem dEle, que é o Todo-Poderoso. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus.
coração que eu quero orar por algumas pessoas. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Você que anseia por algo a mais, você que anseia por águas mais profundas, você que anseia ir além, mas tem sido difícil na caminhada, tem sido desafiador, é muitas coisas no nosso dia, é muita pressão, é muita cobrança, são tantas coisas que têm nos desviado, que têm nos atrapalhado, são tantas pedras de tropeço no caminho. Mas você que deseja ansiar mais, você que deseja buscar mais profundo do Senhor, eu quero orar com você. Vem aqui à frente, nós vamos cantar essa canção. Enquanto isso nós iremos orar. Os irmãos da intercessão, se quiser nos ajudar, orar com esses irmãos. E você que está aqui à frente, começa a orar, começa a falar com o Senhor, começa a pedir para Ele, fale com Ele, faça uma oração de petição. Essa é a sua oportunidade. Deus está aqui com os céus abertos nesse lugar, para que você possa pedir, e a sua oração será alcançada. A oração dos justos, ela tem muito poder em seus efeitos. Então, se há um justo aqui nesse lugar, com certeza a sua oração, ela será ouvida. A palavra de Deus, ela é fiel para dizer que onde tiver dois ou mais ali reunidos, será ligado, não só na terra, mas será ligado no céu também. E Deus, através de Cristo, se faz presente nesse lugar. Não sei mais viver, Senhor.
você estiver, glorifique a Ele com júbilos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não há outro como ti. Soberano, engrandecido seja o teu nome, ó Deus. O Senhor é o início, o Senhor é o agora, e o Senhor será sempre, para sempre, todo sempre, ó Pai. E que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fortaleza esteja no Senhor, ó Pai. Ah, Deus, gera em nós uma fome e uma sede, ó Pai. Uma fome e uma sede, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Muito obrigado, Deus. Meus irmãos, se assente aí no seu lugar por um tempo. Quero dar alguns avisos. Espere aí alguns minutinhos antes de vocês irem embora. Alguns avisos muito importantes. Fiquei muito feliz em ver aqui o Vini, a Jéssica. Falamos de vocês hoje, né? Hoje no café da manhã eu estava falando, eu e o Flávio, né? Olha só, o tanto que é impressionante o que Deus faz. Do nada, né? Eu e o Flávio estavam lá no café da manhã e comentamos sobre vocês, porque está chegando mais uma festa, né? E como vocês ajudaram, né? Eu acho que era na festa junina, né? Nem lembro qual foi a festa. Foi, né? E aí a gente comentando lá. Falou, nossa, a Jéssica, o Vini, né? Sentindo falta deles, então sejam sempre muito bem-vindos, tá? Essa igreja ama vocês. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos soltar os anúncios aí, os recados. Pode passar essa. Essa aí, irmãos, acho que vocês podem tirar dela aí. Vamos deixar só no grupo lá. Olha só, irmãos, então tá chegando, né? Nosso aniversário já é esse sábado que vem. Então, irmãos, nós contamos muito, irmãos, com a compreensão de todos. Se esforcem para estar aqui os 2 dias, é uma festividade. Vamos chamar amigos, convidados, irmãos, ainda que sejam de outras comunidades, não tem importância, irmãos. Eles virem no sábado, tá aqui com a gente nessa festa. Leandro vai vir, a Fran, nós vamos ter um tempo. Pode ficar tranquilo, irmãos. Leandro Vieira não é padre, não, tá, gente? Pode ficar em paz, tá? Até porque essa gola padre, irmãos, ele até gravou um vídeo explicando que quem criou isso aí foi um crente, tá, irmãos? E facilita, né? Para quem prega muito igual o Leandro, sempre tem agenda, é mais fácil, né, irmão? Porque até para nós é um pouco complicado, todo domingo pensar que tem que pôr uma roupa, um negócio, hoje eu vou pôr camisa, esse calor quente, esse sol, eu vou de gola polo mesmo. Então, é um padrão, né? Facilita, traz uma postura mais clean também aí, né? Não tem perigo de errar, tá bom? Então o Leandro vai estar aí com a gente, junto com a Fran, sua esposa. Nós vamos ter um tempo bom com eles. Se eu não me engano, eles chegam na sexta e vão na terça-feira. Então vai ter um tempo bom aí também para a gente ter tempo com os irmãos, com o Leandro, né? Um homem que tem sido um apóstolo aí para a nação, né? Para a edificação da igreja do Senhor. Então, irmãos, se organizem. Sábado às 17 horas, então à noite, 19 horas, perdão, e domingo, né? Nosso culto normal, domingo vai ser normal, café da manhã, culto nosso aqui, tá bom? Sábado, então, a gente tem a festa. Pode passar, e já é agora, tá, irmãos? Esse final de semana, então organiza aí a agenda de vocês. Olha que notícia boa, nós vamos ter então nosso primeiro encontro, né? Pode até pôr depois aí, depois arruma a arte, eu sei que vocês fizeram ali, mas depois coloca o primeiro encontro de homens da família Fluir, e vai precisar fazer inscrição também, tá? Então aqui eu só tô já passando a data, para os irmãos já marcarem dia 19 de outubro, vai ser num retiro, numa chácara, então nós vamos ter lá churrasco, vai ter comunhão, né? Vai ser numa chácara, vai ter um tempo de partilhar também algumas instruções, partilhar a palavra de Deus, né? Assim como as mulheres vai ter na casa de Isabel, que é o treinamento que está tendo, lá também nós vamos ter um tempo com os homens para compartilhar, né? Ali uma porção da palavra de Deus, aí vai ter churrasco, vai ter muita comunhão, então se organiza, tá, irmãos? Vai ser no sábado, dá para a gente passar ali quase que o dia todo nessa chácara, já organizar para a gente abrir aí o link das inscrições, tá bom? Depois, quem tiver mais à frente aí, organizar, sei que o pastor Murilo que está organizando aí, mas depois vê para a gente fazer a inscrição. Definir também um valor simbólico aí, né? Porque vai ter um churrasco, lanche, café da manhã, mas um valorzinho simbólico aí para todo mundo poder ir. Amém, irmãos? Vocês estão felizes com isso aqui? Muito bom, irmãos. Como precisava, né? Olha que bênção, irmãos. A igreja, ela é assim, ela vai crescendo. É tão bom, irmãos, depois a gente conversar, né, sobre isso. Nossa, vocês lembram quando começou, né? E a gente fez o primeiro.
participar do primeiro sempre é muito bom. Então essa é a primeira aí, nosso primeiro encontro de homens. Está aberto, pode convidar, tá, irmãos? Pode convidar amigos, não tem problema. Só que é só homens, mas pode chamar amigo do trabalho, principalmente. Isso é muito bom. É uma oportunidade muito boa para você convidar amigos do seu trabalho. Porque às vezes o cara não vem na igreja, o Dinho mesmo, cheio de convidar, né? Sempre convida. E um outro vem. Mas um evento desse aqui é muito bom para convidar os amigos ali do trabalho também. Vizinhos também, né? Pode passar, irmãos? Mais um para nós? Tem aí, ó. Flui para os casais, então é o que já está acontecendo, né? Então, na verdade, nós já vamos para o segundo encontro, 27 de setembro, tá? Mulheres, só para mulheres, tá? Próximo encontro, dia 27 de setembro, só para as mulheres, tá bom? Então é importante, na outra, sem ser essa agora, outra sexta. Muito bom, irmãos. Esse conteúdo é maravilhoso, é como eu falei. Provavelmente elas vão definir ainda onde vai ser. Aqui, então é aqui, pronto, já está definido, vai ser aqui na igreja. Irmãos, esse conteúdo desse treinamento, né, às vezes até teve irmãos que perguntam, mas Casa de Isabel, quem é essa Isabel? Na verdade é uma ONG, tá, para mulheres, e eles montaram material, mas esse material, quem escreveu esse material é um compilado de livros, de John Stott, de Keller, qual é o nome da mulher lá? Da experiência da mesa, David Titus. Então assim, eles pegaram os melhores autores que escrevem para famílias e para casais e fizeram um compilado, que é esse treinamento, tá?